O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes, mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós nos reunimos nessa tarde de domingo para celebrar o dia do Senhor, celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. Então, o sentido espiritual da liturgia de hoje é celebrar a manifestação de Deus entre nós. Essa manifestação de Deus, ela indica inicialmente o aspecto da bondade de Deus. De maneira grandiosa e extraordinária, Deus se manifesta para nos assistir, para caminhar conosco, para nos orientar nesse grande caminho de construção da nossa história de vida. Celebrar a Epifania do Senhor é celebrar a bondade de Deus, que livremente Ele desejou estar conosco. Se fez carne e habitou, armou a sua tenda entre nós para experimentar da condição humana e nos ajudar o caminho da alegria, o caminho da felicidade. Nos é dado nesse domingo a oportunidade mais uma vez de podermos mergulhar na palavra de Deus. Escutamos inicialmente na primeira leitura do livro do profeta Isaías, uma leitura que nos fala dessa profecia da manifestação de Deus. Deus havia feito uma promessa a Israel, ao seu povo amado, de que não os deixaria sozinhos, mas acompanharia com dons espirituais. Isso foi manifesto através dos juízes, através dos reis de Israel, através dos profetas, e nos últimos dias Ele mesmo se fez habitar entre nós, na figura do seu Filho Jesus Cristo.
E o profeta Isaías, na leitura de hoje, traz para nós essa profecia de Deus. Quando o profeta diz: alegra-se Israel, porque aonde habitava a treva, Deus fez surgir uma luz. Alegra-se Israel, porque aonde habitava a treva, Deus fez surgir a luz. E nós queremos atualizar essa profecia de Isaías também para a nossa vida. Essa palavra proferida é também para nós, povo de Deus. Nós somos a continuidade, então essa profecia, ela é também presente, ela é perene em nosso meio. E assim como o profeta deu uma palavra de esperança ao povo de Israel, essa mesma palavra de Deus é dita para nós nessa tarde, com a mesma profundidade e com a mesma autoridade. O Senhor diz: alegra-se, porque aonde habitava a treva, Deus fez surgir a luz. E quando nós escutamos essa palavra, essa profecia de Isaías, nós sentimos uma profunda alegria, depois acompanhada de uma segurança. Porque embora nós tenhamos que passar por tantas situações de trevas, quantas vezes nós estamos envoltos nas trevas, envoltos na escuridão? Nós olhamos para um lado e para o outro, para frente, para trás, e nós não conseguimos enxergar essa luz. Parece que tudo está cinzento, obscurecido, nós não conseguimos ter clareza das coisas. Quantas vezes nós fazemos essa experiência na nossa vida cotidiana? Essa alegria que o profeta Isaías profere hoje é destinada ao nosso coração, para que de fato nós experimentemos essa alegria, porque o Senhor está nos dando também, com a sua palavra, a graça de sermos envolvidos por essa grande luz. Essa grande luz que nos tira da obscuridade que nós vamos experimentando no cotidiano da nossa vida. Mas inicialmente devemos nos imbuir dessa esperança de Deus. É destinada a você essa palavra, é destinada a mim esta palavra. Eu tenho que ter a certeza que em meio a tantas situações difíceis que eu vivo, Deus está presente, Deus se manifesta. E Ele veio trazer-nos a luz, que é símbolo da verdade. A luz é sinal da clareza. A luz é sinal da presença verdadeira de Deus entre nós. Então nós já queremos acolher esta esperança. E quando a gente escuta essa palavra e traz para a nossa vida, nós também nos questionamos: quantas vezes eu tenho que passar, quantas vezes eu estou envolvido por essa escuridão profunda? Como diz o salmista: mesmo que eu tenha que passar pelo vale tenebroso da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Este salmo, ele explica direitinho o que o profeta Isaías está dizendo para nós, o que o profeta está dizendo para você de maneira particular. E mesmo que você esteja passando por situações tão difíceis hoje na sua vida, Deus está te dando uma palavra nessa tarde. Ele está dizendo: aonde habita a treva, eu estou fazendo brilhar a luz. Aonde está difícil, eu estou colocando minha mão, porque eu livremente me manifestei a vós. E o mais bonito nisso tudo é que a presença perene de Deus entre nós, ela não tem um destinatário particular. Deus não se manifesta apenas a um povo, ou a uma raça, ou a uma cultura, como pensava o povo de Israel.
O povo de Israel, eles tinham na sua profissão de fé que Deus havia se manifestado apenas para eles. Eles eram portadores desta manifestação. Mas nós vamos descobrindo a grandeza de Deus. A sua manifestação não é para um povo, não é para uma nação, não é para uma raça, não é para uma cultura, mas a manifestação de Deus é para toda a humanidade. E hoje isso se revela de uma maneira bem particular quando os reis magos visitam Jesus em Belém, na gruta de Belém. Homens que vieram do Oriente, que não professavam a fé judaica, que não fazia parte da cultura judaica, que não professava a sua fé no judaísmo. E a presença dos magos é para dizer: Deus se manifesta para todos, todos nós, a humanidade inteira é portadora dessa manifestação da grandeza e do amor de Deus para nós. Mas os magos também indicam para nós algo muito importante: o caminho que nós precisamos fazer para encontrar o Senhor. E quando a gente escuta esse evangelho dos magos, muitas vezes a gente contempla sinais talvez que não sejam tão essenciais na explicação do texto e deixa passar de fato a verdadeira mensagem. O percurso dos magos que vieram do Oriente até Jerusalém, ela implica nesse entendimento de que nós precisamos também fazer o nosso caminho ao encontro de Deus. É preciso também da nossa parte existir essa motivação, sair dessa acomodação que muitas vezes nós estamos e desperdiçamos de contemplar tamanha graça, porque nós não queremos fazer o caminho em busca de Deus. Porque se eu não faço o caminho em busca de Deus, por mais que Deus venha ao meu encontro, eu jamais vou compreender. Israel não viu, Israel não conseguiu contemplar a estrela que brilhou. Talvez Israel estivesse imbuído de tantos outros desejos que esqueceram o mais essencial, de contemplar a estrela que indicava a presença salvadora de Deus para a humanidade. E quantas vezes nós também deixamos de contemplar essa luz, deixamos de ser guiados por essa estrela, porque nós não nos abrimos para fazer o caminho de Deus. Nós queremos muitas vezes as coisas prontas, isso na vida social, mas ela também se reflete na vida espiritual. Nós nos acomodamos, e hoje os magos nos ensinam que essa esperança que foi manifestada, ela também implica num grande convite que Deus faz à humanidade, de sairmos também ao encontro de Deus. E eu me pergunto quantas vezes eu tenho feito esse caminho, quantas vezes eu tenho me deixado conduzir por essa estrela que vai me levar diretamente ao coração de Deus. Porque os magos chegaram no essencial. Eles chegaram na gruta de Belém e contemplaram a grande promessa de Deus. E para que eu contemple essa grande promessa de Deus, precisa também que haja da minha parte o esforço, como os magos fizeram, saindo do Oriente em direção à cidade da paz, a cidade de Jerusalém. E o Evangelho, ele vem trazer a nós esse grande convite. Quantas vezes você tem também feito esse caminho? Quanto empenho você tem colocado na sua vida, na busca pelo Senhor, na construção de um caminho em Deus? Porque nós também precisamos aprender com os magos a sermos conduzidos pelo Senhor. Se você prestou bem atenção na leitura do Evangelho de hoje, nós vamos contemplar algo assim bem peculiar. No caminho de Deus, quando nós não nos deixamos conduzir pelo Espírito, nós também corremos o risco de nos perder. Os magos foram tentados também
Quando chegaram em Jerusalém, eles foram direto ao pretório onde estava Herodes, para obter informações, e Herodes tentou como que desviar o caminho dos magos, burlar tudo aquilo que Deus havia colocado no coração daqueles homens. Mas à medida em que eles foram sendo conduzidas pelo Espírito de Deus, pela estrela de Belém, o sinal do Espírito de Deus, eles conseguiram permanecer no caminho. Quando eu faço o caminho sem a orientação de Deus, eu corro o risco de me perder, de tropeçar nessas pedras que aparecem no nosso caminho, como Herodes apareceu como pedra de tropeço na vida dos magos. Deixar-se conduzir pela estrela, pelo Espírito de Deus, vai nos levar diretamente ao Senhor. Aonde foi que os magos pararam? Aonde foi que os magos chegaram? No castelo de Herodes ou na gruta de Belém? Na gruta de Belém. Por quê, Padre? Porque eles foram guiados pelo Espírito de Deus. Esse é o grande questionamento que a palavra de Deus nos faz hoje. E vem nos alertar de uma coisa, que nós precisamos ter muito cuidado aonde nós estamos chegando. De que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida, ou melhor, quem é que está conduzindo a minha vida? Quem é que está apontando o caminho? Eu estou sendo conduzido por quem? Quem está direcionando o processo do meu caminho? E a palavra vem dizer para você, quem tem que fazer isso é o Espírito de Deus. Porque se somos conduzidos pelo Espírito, nós acertadamente iremos chegar à gruta de Belém. Iremos chegar ao coração de Deus. Mas pelo contrário, se nós formos guiados pelo nosso orgulho, pela nossa presunção, pela nossa autossuficiência, pela nossa mesquinhez, pelos sentimentos de achar que sou maior que todo mundo, pode ser que eu pare em outro lugar e não em Deus. Essa é a mensagem da palavra que o Senhor nos traz hoje na celebração da Epifania. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.